Durante 40 anos no século XX, Portugal viveu sob uma ditadura sombria e retrógrada, chefiada por um líder reacionário e puritano que durante muitos anos manteve em sua mesa de trabalho um retrato de Mussolini, com quem compartilhava algumas ideias políticas. Conviveu de perto com o caudilho espanhol Francisco Franco e foi admirador do Führer alemão Adolf Hitler, todos seus contemporâneos e parceiros ideológicos, numa visão de mundo sob o prisma da direita, com toques de racismo e crença na superioridade de uma elite para dar ordens às massas. Antônio de Oliveira Salazar manteve Portugal no obscurantismo durante 4 décadas, ferrenho em não conceder independência às colônias portuguesas na África e refratário a tudo o que representasse modernização em seu país. Teve uma relação ambígua com o Brasil, do Estado Novo ao regime militar, e se aproveitou das ideias de Gilberto Freire para justificar o colonialismo português na África, com a bênção e os elogios do sociólogo pernambucano. O salazarismo só terminou quando a Revolução dos Cravos explodiu em Portugal em 1974, embora o próprio ditador tivesse morrido 4 anos antes e já se encontrasse fora do poder desde 68, quando sofreu um AVC. Só após o fim do regime ditatorial, com atraso, Portugal começou a se modernizar. Quem foi este homem até hoje pouco conhecido, mesmo em Portugal? É o que pretende esclarecer esta volumosa biografia, recém-publicada em Portugal e no Reino Unido, com versão brasileira lançada agora. O livro é produto de 7 anos de pesquisas do acadêmico português Filipe Ribeiro de Menezes, professor de História na Universidade da Irlanda, filho de diplomata que serviu no Brasil e convidado do Milênio para esta conversa especial em 2 partes. Nosso público no Brasil, sobretudo a geração mais jovem, talvez ache Salazar uma figura distante. Na verdade, Salazar lidou com vários presidentes do Brasil, de Washington Luiz, passando por Getúlio Vargas, até o general Costa e Silva. Fale-nos, por favor, da relação de Salazar com o Brasil. A relação de Salazar com o Brasil é extremamente interessante. Em primeiro lugar, temos de lembrar-nos de uma coisa, que Salazar quase nunca saiu de Portugal. Ele, uma vez, ainda com 30 e poucos anos, foi à França e à Bélgica, mas uma viagem muito curta, e depois mais 3 ou 4 vezes terá saído de Portugal para se ir encontrar com o general Francisco Franco, mas quase sempre ao pé da fronteira entre Portugal e Espanha, por isso foi a Sevilha uma vez. Por isso a sua experiência do resto do mundo foi quase nula. E ele nunca teve aquela sensação que os portugueses têm quando chegam ao Brasil, uma sensação de uma emoção muito forte de atravessar um mar, atravessar um oceano e chegar ao Brasil, chegar a um país onde se fala português, onde se é entendido. E qualquer português sente. Ele nunca sentiu isso. Por isso, a relação que ele manteve com o Brasil e com todos os governantes do Brasil dessa longa época foi uma relação cerebral, foi uma relação intelectual, uma relação política, com muito pouco, parece-me a mim, de emocional. E por isso, ele havia certas coisas que queria do Brasil, no fundo queria que a política externa brasileira se coadunasse com a portuguesa, que servisse os interesses da política portuguesa, que no fundo eram, para Salazar, os seus próprios interesses. Por isso queria alinhar o Brasil e explorar o Brasil, digamos assim, o nome, a reputação, a força do Brasil em proveito próprio. E quando ele conseguia isso, tudo bem e as relações eram boas, mas nem sempre era possível. E aí começava a surgir uma certa tensão entre Salazar e os governantes brasileiros. E na área política, ele ficava satisfeito quando ia ao lado, quando o Brasil seguia o lado de Portugal, mas quando ia contra, por exemplo, na ONU, quando o Brasil votava contra a política colonial portuguesa, ele se irritava. Ele irritava-se bastante e, aliás, já havia precedentes. Ele ficou um pouco chocado quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, porque
porque isso veio abalar os seus planos para a manutenção da neutralidade portuguesa. Aí já houve um momento de tensão. E depois, claro, quando em 1962, 1963, o Brasil na ONU, quer na Assembleia Geral, quer em 63, quando esteve no Conselho de Segurança, votou contra os interesses portugueses, isso foi muito mal visto em Lisboa. Curiosamente, havia um certo realismo da parte de Salazar e do seu ministro dos Negócios Estrangeiros na altura, Franco Nogueira, e eles viam esse voto contrário a Portugal como o reflexo natural da política do Brasil na altura, que já era a seguir a Jânio Quadros com o presidente Goulart, se não me engano. E por isso eles estavam conscientes de que com esse governo brasileiro a opinião do Brasil na ONU seria sempre contrária a Portugal. O que eles tinham era a esperança que, tal como Jânio Quadros teve um mandato muito curto, não é? Também o próprio Goulart teria uma carreira curta como presidente do Brasil, como aliás foi o caso, porque depois logo em 64 houve o golpe militar. Ele se entendia bem com os governantes militares brasileiros? Entenderam-se De melhor. ditadores para ditadores? Ditador para ditador. Se bem que na ditadura militar, embora o Brasil não fosse tão militantemente anticolonialista, não conseguiu Salazar que os ditadores militares, que o governo da ditadura, o apoiasse abertamente nas questões africanas. Por isso, o Brasil passou a abster-se em Nova Iorque, na ONU, não a votar contra, já era qualquer coisa, mas o que Salazar queria abertamente era que os governos brasileiros dissessem: nós apoiamos Portugal. Apoiamos Portugal em África, e isso nunca aconteceu. Vamos tentar dar um pouco de contexto histórico aqui para o nosso público brasileiro entender melhor. Salazar vem de uma família pobre, muito católico, entra para o seminário, quase vira padre, vai para a Universidade de Coimbra, forma-se em Direito e Economia, vira professor lá mesmo em Coimbra. Com 39 anos é chamado pelo governo para ser ministro das Finanças em Portugal, 1928. Era um governo militar, que tinha chegado ao poder via golpe de Estado. Salazar equilibra o orçamento e, em pouco tempo, assume o cargo de primeiro-ministro, onde vai permanecer até quase o fim da sua vida. Foram, então, 40 anos contínuos de ditadura. Foram 40 anos contínuos de ditadura, sem dúvida nenhuma. E já, por isso, ele torna-se Ministro das Finanças em 1928. Imediatamente é rotulado de o ditador das finanças, porque chama a si poderes que até então os Ministros das Finanças em Portugal não tinham. É ele que decide o orçamento de todos os ministérios. Qualquer despesa a mais tem de ser aprovada por ele. Tudo lhe passa pelas mãos em termos de despesa. E, ao mesmo tempo que vai, nos termos propagandísticos da altura, obrando esse milagre financeiro, está a minar a ditadura militar. Está a mostrar que só ele pode assegurar estabilidade em Portugal. E chega ao ponto em que a maior parte dos militares fica de acordo e diz: este homem merece ser primeiro-ministro. E nós aceitamos um papel secundário. Por isso, vamos passar desta ditadura a um regime civil, liderado e pensado por Salazar. E por isso, em 1932, ele torna-se então primeiro-ministro e em 1933 é ratificada por plebiscito. Não sabemos exatamente os termos, não é? Ou a validade desse plebiscito, mas ele inaugura o regime, o Estado Novo português, que dura então até 1974. Esse nome Estado Novo, por coincidência, foi também usado no Brasil por Getúlio Vargas, na sua fase ditatorial. Em que se baseava esse Estado Novo de Salazar? Quais eram os princípios dele? Era uma mistura de nacionalismo, de corporativismo e, de certa forma, ainda mantendo algo da herança liberal. Por isso, há uma Assembleia Nacional em que os eleitores são representados. Só há um partido,
Mas mesmo assim, que era a União Nacional, mas mesmo assim há a ideia de que as pessoas podem ser devidamente representadas por deputados. Continua a haver um Presidente da República, sempre uma figura militar, que é eleito pelos eleitores portugueses, pelos votantes. Costumava, enfim, pelo menos até ao fim da Segunda Guerra Mundial, era sempre o mesmo, era o general Carmona, era o único candidato, mas havia algo da herança liberal mantida. E o que era o Estado Novo, no fundo, era um mecanismo que permitia Salazar governar, dando-lhe o máximo de liberdade. Obviamente, mais ninguém a tinha, era ele, mas ele tinha liberdade para agir. Em termos ideológicos, antes de chegar ao poder, como professor ainda da Universidade de Coimbra, ele definiu como ele entendia a política num artigo em que dizia, e eu cito: poder e soberania não vêm do povo, e sim de Deus. Os objetivos da humanidade não podem ser alcançados numa sociedade baseada na igualdade. Poder tem de ser manejado para alcançar o bem comum, o que não deve ser confundido com a vontade da maioria. Ou seja, ele achava que só os iluminados deviam ter o poder, dar ordens ao povo, que tinha que aceitar o que vinha de cima. Exatamente, exatamente. O Salazar, enfim, a sua política foi endurecendo, mesmo ainda antes de chegar ao poder, ele foi caminhando mais para a direita. Mas ele era um político católico, ele pertencia a um partido político católico, que era o Centro Católico Português. Esse lado católico dele é muito importante para entender Salazar. É muito importante. Mas a política católica, na altura, não era a cristã-democracia dos anos 40 ou dos anos 50. Era algo muito conservador e que mais conservador foi tornando até à Segunda Guerra Mundial, por causa do, enfim, era definido como o perigo comunista. Era preciso reagir, a única maneira de reagir ao comunismo era criando alianças com outras forças anticomunistas, que eram basicamente o fascismo. Por isso há muitas ideias partilhadas pela política católica nos anos 30 com o fascismo. O corporativismo, que Portugal adota como supostamente o sistema de governo, era algo partilhado por católicos e fascistas na altura. Essas palavras não são de estranhar. Aos nossos ouvidos podem parecer quase sinistras. Na altura, para alguém que se inserisse numa linha política católica, não o eram. E precisamos de ter isso em conta. Havia uma deriva à direita na política europeia, por reação à Revolução Russa, ao bolchevismo, por aí fora, e Salazar fazia parte dessa corrente muito conservadora. O que se quer da população é que trabalhe, que poupe, que seja patriótica e que não pense em política. Salazar falava muitas vezes em levar os portugueses a viver habitualmente. Uma vida regrada, calma, espaçada. Submissa, claro. Mas ele isso não dizia. Mas a ideia é que as pessoas percebam que a política é uma coisa relativamente pouco importante na sua vida. E por isso não se preocupem e façam a vida deles. Mas deixem a política a quem sabe. Você mencionou o lado católico de Salazar, que evidentemente é muito importante, não só individualmente, para ele, como crença e fé pessoal, mas também do ponto de vista político. Ele tinha o apoio total da Igreja Católica. Ele teve o apoio total. Aliás, havia uma relação de amizade que é importantíssima na vida de Salazar, que é com Manuel Cerejeira, amigo dos tempos de faculdade, já na altura padre, e que depois vem a ser o cardeal patriarca de Lisboa. Por isso, o chefe da Igreja Católica Portuguesa era o melhor amigo de faculdade de Salazar. E isso é uma ligação pessoal que se mantém com altos e baixos até ao fim da vida de Salazar. Mas ele sempre se acreditou, até o fim, um iluminado, um especial. Alguém superior ao povo português. Por razões intelectuais. Não, ele, não podemos esquecer, era um professor académico, não é? Era um professor da Universidade de Coimbra. Ele era assim que se definia antes de mais nada. Era um professor, era um universitário. E eu acho que o que temos talvez passe de uma missão religiosa para a simples crença no governo pelos melhores.
entre aspas, não é? Nessa formação acadêmica de professor, ele tinha uma política econômica muito peculiar, né? Desde seu primeiro posto como ministro até deixar o poder, ele era obcecado em equilibrar as finanças, né? Não podia gastar. Só que num país pobre como Portugal, ele queria restringir mais ainda o consumo. Isso resultou em estagnação. Ele não podia resultar de outra forma, né? E ainda assim ele era considerado um gênio na economia. Como? Ele era considerado um gênio das finanças, porque e foi sempre o princípio básico do Estado Novo, é que um país pequeno como Portugal não pode ser devedor. Não pode. Nós temos de governar-nos a nós próprios com os nossos recursos. Não podemos dever a ninguém. Porque então entramos numa situação de fraqueza muito grande. A questão do protecionismo, ele não era um protecionista nato. O que sucede é que a entrada dele no governo coincide precisamente com a Grande Depressão, em que o protecionismo surge então como uma resposta natural de quase todos os governos. E ele diz isso muitas vezes: temos de adotar medidas protecionistas para nos defendermos, mas não me agradam, não é assim que eu sou. Ele era bastante, ele acreditava até bastante no livre mercado, no mundo. O protecionismo é algo que não lhe vem naturalmente. Só que uma vez embarcado nesse caminho, depois é difícil de sair. A área econômica, ele era um tradicionalista, um conservador, mas poderíamos pensar que, por exemplo, na área da educação, ele pudesse ter feito algo por Portugal. Mas os resultados práticos, e sobretudo com o passado dele, acadêmico, professor, mas ele não fez nada pela educação em Portugal. Curiosamente, no início dos anos 30, acho que 1933, 34, há um discurso de Salazar em que ele fala nos seus amigos de infância e de escola, na sua terra natal, no Vinheiro, e diz que pena que é que tanta gente se perca em Portugal pela falta de educação. E afirma: a minha prioridade é a educação. Esse discurso não consta da antologia dos discursos de Salazar. Esse discurso quase que desapareceu, porque realmente se veio a ver que não era nada uma prioridade. E era uma simples questão financeira. A política de Salazar, no fundo, como ele a apresenta, é mais realista. Não vamos prometer, esse discurso à parte, o que não podemos cumprir. E depois diz ele: e também vamos ensinar as pessoas a ler. Para quê? Uma vez que eles sabem ler, depois começam a ler as coisas que não prestam. E começam a ler livros, não há quem lhes explique o que eles devem ler. O simples acto de os ensinar a ler é criar uma série de problemas para o futuro, porque eles vão começar a ler as coisas que não devem, não é? E vão começar a ter ideias próprias. E depois isso é um perigo. Por isso, há um evoluir muito lento no número de escolas a ser construídas. Portugal chega aos anos 70 com uma taxa de analfabetismo muito alta, muito superior a de qualquer outro país europeu. De certa forma, grande parte da imagem dos portugueses no Brasil, uma parte, é um reflexo disso, que os portugueses chegavam no Brasil em massa, imigrantes, e não tinham recebido educação suficiente, por falta de escola. Então, se associa o português imigrante para o Brasil como um iletrado, mal informado, não por culpa do intelecto dele, mas falta de escolas. E isso, enfim, depois a imigração para o Brasil começa a abrandar, e como eu disse, nos anos 60, não é? A imigração para a França, sobretudo, e é exatamente esse reflexo que há por parte da sociedade francesa. Alguém era contra Salazar? Havia muita gente. A ditadura militar que ele consegue, enfim, substituir, tinha várias correntes dentro dela, incluindo alguns republicanos democráticos que queriam reformar a República, como ela tinha existido desde 1910, mas que aceitavam um período de ditadura para criar uma democracia melhor. Essa corrente manteve-se dentro do exército e, de vez em quando, tentava montar um golpe, uma demonstração anti-Salazar, tentar sabotar as suas ações, não é? E por isso foi sempre difícil a relação
de Salazar com o exército. O exército não o aceitava necessariamente, era um civil, era alguém que não tinha nenhuma sensibilidade para as necessidades dos oficiais e para a vida dos oficiais. Foi sempre um pouco malquisto. Mas ele conseguiu manobrá-lo durante 40 anos. Sim, sem dúvida nenhuma. Depois, há as velhas correntes também, mais uma vez, republicanas. Muitas das figuras principais estavam no exílio e não eram, francamente, um perigo. A oposição cerrada a Salazar vai nascer do Partido Comunista. E o que nós temos a partir do fim dos anos 30, sobretudo, depois com a Segunda Guerra Mundial e continuando por aí fora, é uma guerra não é propriamente uma guerra civil, porque a maior parte dos portugueses lhe estava alheia. Mas há uma guerra surda, digamos, entre a PIDE, entre o aparelho repressivo do Estado e o Partido Comunista Português, que, obviamente, é ilegal, cujos militantes, muitos deles, vivem na clandestinidade, que tentam fazer passar a sua propaganda, distribuir o jornal Avante. Já era o comando do Álvaro Cunhal? Já nessa altura, sob o comando de Álvaro Cunhal, que foi preso e depois conseguiu fugir e foi para a União Soviética, mas que é um adversário temível, que muitas vezes derrotado na batalha, mas não derrotado na guerra. Por isso, o Partido Comunista aparece em 1974, depois da Revolução de 25 de Abril, e pode dizer, e com legitimidade, nós estamos a lutar contra o regime, ou lutámos contra o regime durante décadas, e fomos o alvo principal da repressão do regime, sem dúvida. No próximo programa, veremos como Salazar manteve Portugal neutro durante a Segunda Guerra Mundial e como foram as relações entre Portugal e o Brasil nas décadas de 50 e 60. Se você quiser mais detalhes sobre essa entrevista e outras, acesse o blog do Milênio no site da Globo News.